Doutora Marina Santos olhava fixamente para as leituras em seu monitor com crescente descrença. A anomalia magnética que haviam detectado no planeta X-2994 era diferente de tudo que ela já tinha visto em seus 15 anos, trabalhando na divisão de exploração do espaço profundo da NASA. Doutor Oliveira, ela chamou, sua voz tremendo levemente. Você precisa ver isso. O cientista-chefe da missão Hélios caminhou até sua estação, seu rosto envelhecido e iluminado pelo suave brilho azul dos monitores. O deck de observação da nave estava estranhamente silencioso, exceto pelo zumbido constante dos sistemas de suporte à vida. Essas leituras não podem estar corretas, ele murmurou ajustando seus óculos. A força do campo magnético está fora da escala. É como se o planeta inteiro fosse um gigantesco eletroimã. Marina completou sua frase. Mas isso nem é a parte mais estranha. Olhe essas leituras de distorção temporal. Os dados mostravam flutuações bizarras no tecido espaço-temporal ao redor do planeta. X-2994 era o último corpo celeste que eles deveriam estudar antes de retornar à Terra. Localizado no cinturão de Kuiper, muito além da órbita de Netuno, inicialmente parecia ser apenas mais um planeta anão gelado. Agora estava se provando algo muito mais intrigante. Capitã Ana Mendes entrou no deck de observação, suas botas fazendo sons metálicos suaves contra o piso. Relatório, ela comandou, seu treinamento militar evidente em sua postura. Capitã, detectamos uma anomalia emanando do núcleo do planeta. Doutor. Oliveira explicou. A força do campo magnético é sem precedentes e há outras irregularidades que desafiam explicação. Especificamente, doutor. Preciso de especificações. Marina projetou um modelo holográfico 3D do planeta. O campo magnético parece ser artificialmente gerado. É muito uniforme. Muito preciso para ser natural. E tem mais. Ela destacou uma área específica próxima ao equador do planeta. Detectamos o que parece ser uma estrutura enterrada sob a superfície. O holograma ampliou uma forma geométrica massiva, suas bordas perfeitas demais para serem formações naturais. A estrutura parecia ser vagamente piramidal, mas com ângulos impossíveis, que pareciam mudar quando vistos de diferentes perspectivas. Você está sugerindo? A voz da capitã Mendes diminuiu. Sim, Marina respondeu. Podemos ter acabado de descobrir evidências de inteligência extraterrestre. As implicações pairavam pesadamente no ar. A humanidade havia procurado por sinais de vida alienígena por séculos e agora, nos confins mais escuros do sistema solar, eles poderiam ter encontrado o Dr. Oliveira. Limpou a garganta. Há algo mais. As distorções temporais ao redor do planeta. Elas não são aleatórias. Seguem um padrão quase como o quê? A capitã pressionou. Como um campo de contenção, Marina sussurrou. Seja lá o que for aquela estrutura, o campo magnético e as distorções temporais parecem projetados para manter algo dentro ou fora. Capitã Mendes estudou o holograma por um longo momento antes de tomar sua decisão. Preparem o módulo de pouso, vamos descer. Capitã, Dr. Oliveira protestou. Os riscos foram notados, ela o interrompeu. Mas é para isso que viemos até aqui. A humanidade merece saber o que está lá embaixo. Marina sentiu um arrepio descer por sua espinha enquanto começava os preparativos para a descida planetária. A estrutura massiva pairava no holograma. Sua geometria impossível, parecendo zombar de nossa compreensão da física. Enquanto trabalhava, ela não conseguia se livrar da sensação de que estavam prestes a cruzar um limite que a humanidade nunca deveria ter se aproximado. O módulo de pouso cortou a fina atmosfera de X-2994 como uma faca através da seda. Dentro, Marina verificou os lacres de seu traje ambiental pela terceira vez, um hábito nervoso, que desenvolvera ao longo de anos de exploração extraterrestre. A capitã Mendes pilotava a nave com precisão experiente, enquanto o Dr. Oliveira monitorava as leituras dos instrumentos cada vez mais erráticas. A interferência magnética está ficando mais forte, Dr. Oliveira anunciou, sua voz tensa de preocupação. Nossos instrumentos estão tendo dificuldade para compensar. Marina observava, enquanto seus sistemas de navegação piscavam e distorciam. Os números em seus displays pareciam mudar e se transformar mesmo enquanto ela os observava, como símbolos em um sonho.
Quanto mais se aproximavam da superfície, mais a própria realidade parecia se dobrar ao redor deles. Olhem aquilo! A capitã Mendes respirou fundo, apontando através da janela de observação. A superfície de X2994 era um labirinto de padrões geométricos gravados no gelo, visíveis agora que haviam atravessado a camada de nuvens. Os desenhos eram massivos, estendendo-se por quilômetros, e todos pareciam centralizar-se em sua zona de pouso, próxima à estrutura enterrada. Esses padrões, Marina observou, não são aleatórios. São constantes matemáticas, π, φ, número de Euler, mas expressas em uma notação que nunca vi antes. O módulo de pouso estremeceu quando passaram através do que parecia ser uma barreira invisível. Por um momento, o estômago de Marina revirou como se estivessem caindo em todas as direções ao mesmo tempo. A sensação passou rapidamente, mas deixou para trás uma persistente impressão de que algo fundamental havia mudado. Todos os sistemas funcionais, Capitã Mendes reportou, embora sua voz carregasse uma nota de incerteza, preparando para a aproximação final. Eles pousaram em uma vasta clareira circular, os padrões geométricos espiralhando para fora de sua posição como os sulcos em um antigo disco de vinil. A estrutura que haviam detectado da órbita não estava visível, mas os instrumentos de Marina indicavam que ela estava diretamente abaixo deles, enterrada sob quilômetros de gelo. Enquanto vestiam seus trajes ambientais e se preparavam para sair do módulo, Marina notou algo estranho sobre o gelo sob suas escoras de pouso. Ele parecia refletir a luz de maneiras impossíveis, mostrando ângulos e dimensões que não deveriam existir no espaço tridimensional. Lembrem-se, Capitã Mendes instruiu enquanto se reuniam junto à câmara de ar. Mantemos comunicação constante. Qualquer sinal de perigo abortamos imediatamente. A porta externa completou seu ciclo, e eles pisaram na superfície de X2994. O primeiro pensamento de Marina foi que algo estava errado com o display de seu capacete. O horizonte parecia curvar-se para cima em ângulos impossíveis, como se estivessem dentro de uma imensa tigela. No entanto, quando olhava diretamente para qualquer ponto, ele parecia normal. A gravidade aqui, Dr. Oliveira disse consultando seus instrumentos, não está se comportando de acordo com a física padrão. É como se o quê? Marina perguntou, mas ela já sabia a resposta. A gravidade não estava puxando-os para o centro do planeta. Estava puxando-os para a estrutura enterrada. A estrutura que havia se dobrado impossivelmente à existência diante deles desafiava a geometria convencional. Suas superfícies pareciam curvar-se através de dimensões que não deveriam existir, criando ângulos que faziam os olhos de Marina lacrimejarem quando tentava acompanhá-los. Tinha aproximadamente 30 metros de altura, embora suas dimensões exatas parecessem flutuar quando vistas de diferentes ângulos. Esta arquitetura, Dr. Oliveira murmurou, não é apenas avançada, é impossível. Apenas os materiais. Ele estendeu um scanner, mas antes que pudesse fazer as leituras, a capitã Mendes segurou seu braço. Espere, ela ordenou. Olhe para a superfície. O exterior da estrutura não era sólido como havia parecido inicialmente. Em vez disso, parecia ondular como a superfície de uma bolha de sabão, refletindo imagens distorcidas deles mesmos e seus arredores. Mas nessas reflexões algo estava errado. Seus movimentos pareciam acontecer segundos antes de realmente se moverem, como se o próprio tempo estivesse se tornando instável. O detector de campo quântico de Marina começou a emitir uma série de bips rápidos. As distorções temporais estão aumentando exponencialmente, ela reportou, tentando manter sua voz firme. É como se a própria realidade estivesse se tornando menos certa, como se, em resposta às suas palavras, uma seção da superfície da estrutura começou a se deslocar e fluir, formando o que parecia ser uma entrada. A abertura não era tanto uma porta, quanto uma violação da geometria euclidiana. Um espaço que era simultaneamente aberto e fechado, dentro e fora. Deveríamos voltar, Dr. Oliveira sugeriu, mas sua voz carregava a mesma mistura de medo e fascinação que Marina sentia. Todos sabiam que recuar não era uma opção. Haviam chegado longe demais para voltar agora. Capitã Mendes assumiu o comando. Prosseguimos com extrema cautela, varreduras completas de sensores antes de cada passo. Ninguém toca em nada sem autorização.
Eles se aproximaram da entrada, suas luzes dos trajes iluminando o corredor impossível além. O interior parecia ser composto do mesmo material fluido mais sólido que o exterior, mas aqui pulsava com fracos padrões de luz que pareciam responder à sua presença. À medida que se moviam mais profundamente na estrutura, os instrumentos de Marina começaram a exibir leituras cada vez mais bizarras. As flutuações do campo quântico estão fora da escala, ela reportou. É como se as regras normais da física estivessem se desfazendo completamente. Eles entraram no que parecia ser uma vasta câmara central, embora suas dimensões parecessem mudar e se transformar enquanto a observavam. As paredes estavam cobertas de símbolos que se moviam e se rearranjavam, formando padrões que pareciam carregar significado logo além da borda, da compreensão. Estes símbolos, Dr. Oliveira disse, aproximando-se de uma das paredes, não são apenas um sistema de escrita. São equações, expressões matemáticas da própria realidade. Marina juntou-se a ele, sua curiosidade científica temporariamente superando seu medo. Ele estava certo. Os símbolos estavam descrevendo algo vasto e complexo, mas não eram estáticos. Estavam se adaptando, evoluindo, respondendo à presença deles. É algum tipo de interface, ela percebeu. A estrutura inteira não é apenas um edifício, é uma máquina, um dispositivo de complexidade impossível. A voz da Capitã Mendes cortou através de seu deslumbramento científico. Olhem para o centro da sala. No meio da câmara estava o que parecia ser um painel de controle, embora essa descrição não fizesse justiça ao que estavam vendo. Era uma projeção tridimensional de pura energia, formando formas e padrões que pareciam existir em mais dimensões do que suas mentes podiam processar. Enquanto se aproximavam, os símbolos nas paredes começaram a se mover mais rápido, fluindo como luz líquida. A pulsação que haviam sentido desde o pouso ficou mais forte, mais insistente, como se a própria estrutura estivesse ganhando vida ao redor deles. Estas leituras, Marina disse, estudando seus instrumentos, sugerem que este dispositivo não está apenas manipulando espaço e tempo. Está contendo algo massivo, algo que existe fora do espaço-tempo normal. Dr. Oliveira estava trabalhando na tradução de alguns dos símbolos mais estáveis. Acho que isto é algum tipo de sistema de preservação. Não preservação, contenção. Mas a escala do que está contendo. Sua voz diminuiu enquanto novos símbolos começavam a aparecer nas paredes, estes maiores e mais urgentes. A pulsação da estrutura mudou, tornando-se mais errática, mais como a batida cardíaca acelerada de um animal assustado. Seja lá o que este lugar é, Capitã Mendes disse. Não acho que devemos estar aqui. Isto não é uma instalação de pesquisa ou um posto avançado abandonado. Isto é uma prisão, Marina completou, a realização atingindo-a como uma força física. Mas não qualquer prisão. As distorções temporais, as flutuações quânticas, a geometria impossível, tudo isso foi projetado para conter algo que existe, fora das regras normais da realidade. A estrutura pareceu responder à sua compreensão. Os símbolos nas paredes começaram a se mover mais rápido, formando padrões que falavam de contenção, de isolamento, de medidas desesperadas tomadas para prevenir algo catastrófico. E então eles sentiram uma presença. Não algo que pudessem ver ou ouvir, mas algo que podiam sentir nas partes mais profundas de suas mentes. Algo vasto e antigo e completamente alienígena estava despertando, tornando-se consciente deles. A prisão não estava vazia, e seu prisioneiro estava despertando. A presença cresceu mais forte, preenchendo a câmara com uma sensação quase tangível de consciência. Os símbolos nas paredes começaram a se mover com velocidade crescente, seus padrões se tornando mais complexos e urgentes. Os instrumentos de Marina estavam registrando leituras que não deveriam ser possíveis, como se a própria realidade estivesse começando a se desfazer ao redor deles. Precisamos sair, Capitã Mendes ordenou. Mas mesmo enquanto falava, a entrada que haviam usado tinha se transformado, tornando-se uma parede de símbolos fluidos e ângulos impossíveis. O painel de controle no centro da sala pulsou com nova energia, projetando o que parecia ser um mapa tridimensional do universo. Mas este não era o universo como o conheciam. Este mapa mostrava dimensões adicionais,
camadas de realidade que mentes humanas não foram feitas para compreender. Está tentando se comunicar, Dr. Oliveira disse, sua curiosidade científica temporariamente superando seu medo. Ele se aproximou do painel de controle, estudando os padrões mutáveis. Estes símbolos estão nos mostrando algo sobre a natureza do prisioneiro. O detector de campo quântico de Marina agora emitia um tom contínuo, suas leituras tendo excedido seu limite máximo. A fronteira entre o espaço-tempo normal e, seja lá o que estiver além, está se tornando mais fina, ela reportou, sua voz tensa com a pressão. A presença em suas mentes cresceu mais forte, e com ela veio a compreensão, não em palavras ou imagens, mas em conceitos que pareciam ultrapassar sua consciência normal completamente. Eles começaram a entender a verdadeira natureza de sua situação. Não é apenas um prisioneiro, Marina ofegou, a realização a dominando. É um fragmento de algo maior, algo que existia antes que nosso universo tomasse sua forma atual. Dr. Oliveira assentiu, seu rosto pálido atrás da viseira do capacete. Os símbolos estão descrevendo uma guerra. Não uma guerra, uma divisão. Quando nosso universo era jovem, houve uma separação entre o que poderia existir dentro de nossa realidade e o que não poderia. As paredes da câmara pareciam pulsar em resposta às suas palavras, os símbolos formando padrões que confirmavam sua compreensão. A presença em suas mentes se tornou mais distinta, não exatamente malévola, mas completamente alienígena, uma consciência que operava em princípios além da compreensão humana. Esta instalação, Capitã Mendes disse, juntando as peças, não está apenas contendo este ser, está mantendo nossa realidade intacta ao seu redor. Os campos magnéticos, as distorções temporais, são todas partes de um sistema projetado para impedir que ele se manifeste completamente em nosso universo. O display do painel de controle mudou, mostrando o que parecia ser uma história da instalação. Eles viram como ela havia sido construída por seres que viveram quando o universo era jovem, usando princípios da física que não seriam descobertos pelos humanos por milhões de anos. Olhem estas leituras, Marina disse indicando seus instrumentos. O campo de contenção não é apenas espacial ou temporal, está mantendo um bolsão de estabilidade na própria espuma quântica do espaço-tempo, mas está falhando. Como que para enfatizar seu ponto, a câmara ao redor deles pareceu piscar, como se a própria realidade estivesse se tornando instável. Por um breve momento, eles captaram vislumbres de outras versões de si mesmos, sombras de possibilidades que existiam em dimensões paralelas. Nossa presença, Dr. Oliveira percebeu horror rastejando em sua voz. Perturbamos o equilíbrio. O próprio ato de observação está afetando o sistema de contenção. A presença em suas mentes cresceu ainda mais forte, e agora eles podiam sentir sua intenção. Não estava tentando escapar, estava tentando alertá-los. A instalação não estava falhando por causa da presença deles, estava falhando porque havia atingido o fim de sua vida operacional. Os seres que construíram esta prisão sabiam que este dia chegaria. Eles deixaram instruções codificadas no próprio tecido da instalação. Mas estas instruções não eram destinadas a eles. Eram destinadas a quem quer que fosse avançado o suficiente para encontrar este lugar e entender seu propósito. Não estamos aqui por acidente, Marina sussurrou a verdade amanhecendo nela. A anomalia que detectamos. A instalação foi projetada para atrair atenção quando começasse a falhar. Ela precisa de novos guardiões. O display do painel de controle mudou novamente, mostrando-lhes algo que fez seus corações acelerarem. Uma sequência de fórmulas matemáticas que parecia descrever o processo de renovação do campo de contenção. Mas a matemática envolvia conceitos que a ciência humana nem sequer começara a compreender. Temos duas escolhas, disse a Capitã Mendes, sua voz firme apesar da situação. Podemos sair agora, fingir que nunca encontramos este lugar e deixar acontecer o que tiver que acontecer. Rastinar-se ou podemos tentar entender, Dr. Oliveira completou. Tentar aprender o que precisamos saber para manter esta instalação, para nos tornarmos seus novos guardiões. A presença em suas mentes pareceu aprovar este entendimento, mas também transmitiu uma sensação de urgência. Eles não tinham muito tempo. O campo de contenção estava se degradando mais rapidamente agora,
e a própria realidade estava se tornando cada vez mais instável ao redor deles. Marina olhou para seus companheiros de equipe, vendo sua própria mistura de medo e determinação refletida em seus rostos. Eles vieram aqui buscando conhecimento, esperando fazer história com a descoberta de artefatos alienígenas. Em vez disso, encontraram algo muito mais significativo, uma responsabilidade de proteger não apenas seu mundo, mas o próprio tecido da realidade. A questão era, estavam prontos para aceitar essa responsabilidade e, mais importante, conseguiriam aprender o que precisavam saber antes que os sistemas antigos da prisão falhassem completamente. As paredes da câmara pulsavam com urgência crescente, os símbolos fluindo como mercúrio digital, enquanto os antigos sistemas de contenção continuavam seu colapso gradual. Os instrumentos de Marina mostravam as flutuações do campo quântico ficando mais erráticas a cada momento. Temos talvez 1 hora, ela anunciou estudando as leituras. Depois disso, o campo de contenção se degradará, além do ponto sem retorno. Dr. Oliveira não havia se movido do painel de controle, suas mãos pairando sobre os padrões de energia mutantes enquanto lutava para entender os conceitos matemáticos sendo apresentados. Estas equações estão descrevendo um nível de realidade que mal sabíamos que existia. Levaria anos apenas para compreender os princípios básicos. Não temos anos, Capitã Mendes lembrou-os. Precisamos tomar uma decisão agora. A presença em suas mentes havia se tornado mais clara, mais focada. Estava mostrando-lhes imagens, ou melhor, conceitos, do que aconteceria se o campo de contenção falhasse completamente. Eles viram a própria realidade começando a se desmanchar, começando deste ponto e se espalhando como ondulações em um lago. Não uma explosão ou catástrofe, mas algo muito mais fundamental. As próprias leis da física começando a se desfazer. Esperem, Marina disse subitamente, seus olhos arregalados atrás da viseira. Olhem estes padrões nas leituras do campo quântico. Não são aleatórios, estão se repetindo. Como um código, Dr. Oliveira completou, voltando-se para o painel de controle. A instalação não está apenas nos mostrando o que precisamos saber. Está tentando nos ensinar, comprimir eras de compreensão em uma forma que possamos assimilar rapidamente. Os símbolos nas paredes começaram a se arranjar em novos padrões, mais simples, que pareciam responder à sua crescente compreensão. A presença em suas mentes guiava seus pensamentos, ajudando-os a fazer conexões que não teriam visto de outra forma. Não é sobre entender tudo, Marina percebeu. Não precisamos saber como tudo funciona, só precisamos saber como mantê-lo. Como aprender a trocar o refrigerante de um reator de fusão sem entender toda a física envolvida. A Capitã Mendes aproximou-se do painel de controle, seu treinamento militar ajudando-a a se concentrar através da estranheza avassaladora de sua situação. Mostre-nos, ela comandou, tanto para a instalação quanto para a presença em suas mentes. Mostre-nos o que precisamos fazer. A resposta foi imediata. O display do painel de controle mudou, mostrando-lhes uma sequência de ações que reforçariam o campo de contenção. A matemática ainda estava além de sua compreensão completa, mas a presença os ajudava a captar os conceitos essenciais. Vai precisar de todos nós, Dr. Oliveira disse, estudando a sequência. 3 pontos de contato, 3 mentes humanas trabalhando em conjunto com os sistemas da instalação. Eles se posicionaram ao redor do painel de controle, cada um colocando suas mãos em diferentes seções do campo de energia. A presença em suas mentes cresceu mais forte, guiando-os, mostrando-lhes como estender sua consciência para os sistemas da instalação.